Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como vocês estão? Vamos dar continuidade aí à leitura do livro Teorias da Etnicidade, seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Frederic Barth. Hoje vamos ler a parte 2, que ele vai tratar dos grupos étnicos e suas fronteiras, e é a parte final do livro. Então vamos lá. Grupos étnicos e suas fronteiras, de Frederic Barth. Esta coletânea de ensaios prende-se aos problemas colocados pelos grupos étnicos e sua persistência. Trata-se de um tema de grande, mas negligenciada importância para a antropologia social. Praticamente todo raciocínio antropológico baseia-se na premissa de que a variação cultural é descontínua, que haveria agregações humanas que, em essência, compartilham uma cultura comum e diferenças interligadas que distinguiram cada uma dessas culturas, tomadas separadamente de todas as outras. Já que a cultura é apenas um meio de descrever o comportamento humano, seguir-se-ia que há grupos humanos, isto é, unidades étnicas que correspondem a cada cultura. As diferenças entre culturas, assim como suas fronteiras e vínculos históricos, receberam muita atenção. Contudo, a constituição dos grupos étnicos e a natureza de suas fronteiras não foram examinadas de maneira tão sistemática. Antropólogos sociais evitaram amplamente estes problemas, usando um conceito de sociedade altamente abstrato para representar o sistema social englobante, dentro do qual grupos e unidades concretas menores podem ser analisados. Contudo, tal procedimento deixa intactas as fronteiras e as características empíricas de grupos étnicos e as importantes questões que são levantadas por tal investigação. Embora a hipótese ingênua de cada tribo ou povo, embora a hipótese ingênua de que cada tribo ou povo manteve sua cultura graças a uma ignorância belicosa de seus vizinhos, não seja defendida por mais ninguém, persiste a visão simplista de que o isolamento geográfico e social tenham sido os fatores críticos para a sustentação da diversidade cultural. Uma investigação empírica do caráter das fronteiras étnicas, documentada nos ensaios que se seguem, produz duas descobertas em quase nada surpreendentes, mas que demonstram a inadequação deste ponto de vista. Em primeiro lugar, fica claro que as fronteiras persistem apesar do fluxo de pessoas que as atravessam. Em outras palavras, as distinções de categorias étnicas não dependem de uma ausência de mobilidade, contato e informação, mas acarretam processos sociais de exclusão e de incorporação pelos quais categorias discretas são mantidas, apesar das transformações na participação e na pertença no decorrer de histórias de vidas individuais. Em segundo lugar, descobre-se que relações sociais estáveis, persistentes e muitas vezes de uma importância social vital são mantidas através dessas fronteiras e são frequentemente baseadas precisamente nos estatutos étnicos dicotomizados. Em outras palavras, as distinções étnicas não dependem de uma ausência de interação social e aceitação, mas são muito ao contrário, frequentemente, as próprias fundações sobre as quais são levantados os sistemas sociais englobantes. A interação em um sistema social como este não leva a seu desaparecimento por mudança e aculturação. As diferenças culturais podem permanecer, apesar do contato interétnico e da interdependência dos grupos. Abordagem geral. É claro que existe aqui um domínio importante que deve ser amplamente repensado. O que se precisa é de uma abordagem teórica e empírica combinadas. Precisamos estudar de perto os fatos empíricos de uma variedade de casos e ajustar nossos conceitos a esses fatos empíricos de forma que eles os elucidem do modo mais simples e adequado possível e permitam-nos explorar suas implicações.
Nos ensaios que se seguem, cada autor examina um caso de seu próprio campo de trabalho com o qual está intimamente familiarizado e tenta aplicar em sua análise um conjunto comum de conceitos. O principal ponto de partida teórico consiste em várias partes interligadas. Primeiramente, dá-se uma importância primordial ao fato de que os grupos étnicos são categorias de atribuição e identificação realizadas pelos próprios atores, e assim têm a característica de organizar a interação entre as pessoas. Nós tentamos relacionar outras características dos grupos étnicos a este traço fundamental. Em segundo lugar, todos os ensaios aplicam um ponto de vista generativo às análises, mais que nos servirmos de uma tipologia de formas dos grupos étnicos e de suas relações. Tentamos explorar os diferentes processos que parecem estar envolvidos na geração e manutenção de grupos étnicos. Em terceiro lugar, para observar tais processos, deslocamos o foco da investigação da história e da constituição interna de grupos distintos para as fronteiras étnicas e a manutenção dessas fronteiras. Cada um desses pontos requer ser explicitado. Definindo o grupo étnico. O termo grupo étnico na bibliografia antropológica é geralmente entendido para designar uma população que perpetua-se biologicamente de modo amplo, compartilha valores culturais fundamentais realizados em patente, unidade nas formas culturais, constitui um campo de comunicação e de interação, possui um grupo de membros que se identifica e é identificado por outros como se constituísse uma categoria diferenciável de outras categorias do mesmo tipo. Esta definição ideal não é muito diferente em seu conteúdo da apropriação tradicional que postula que uma raça igual uma cultura igual uma linguagem, e ainda que uma sociedade igual uma entidade que rejeita ou discrimina outras. Contudo, em sua forma modificada, ela aproxima-se muito de várias situações etnográficas empíricas, ao menos tais como parecem ser e foram descritas, de modo que este sentido continua a servir aos objetivos da maioria dos antropólogos. Minha contestação não recai tanto na substância destas características, embora eu deva mostrar mais adiante que podemos sair lucrando se mudarmos a ênfase. Minha principal objeção é que tal formulação impede-nos de entender o fenômeno dos grupos étnicos e seu lugar na sociedade e na cultura humana. Isso acontece porque ela foge de todas as questões problemáticas, pretendendo propiciar um modelo ideal típico de uma forma empírica recorrente. Ela implica um ponto de vista pré-concebido a respeito dos fatores significativos quanto à gênese, estrutura e função de tais grupos. O mais grave de tudo é que ela nos induz a assumir que a manutenção das fronteiras não é problemática e decorre do isolamento implicado pelas características itemizadas acima: diferença racial, diferença cultural, separação social e barreiras linguísticas, hostilidade espontânea e organizada. Isso limita igualmente o âmbito dos fatores que utilizamos para explicar a diversidade cultural. Somos levados a imaginar cada grupo desenvolvendo sua forma cultural e social em isolamento relativo, essencialmente, reagindo a fatores ecológicos locais ao longo de uma história de adaptação por invenção e empréstimos seletivos. Esta história produziu um mundo de povos separados, cada um com sua cultura própria e organizado numa sociedade que podemos legitimamente isolar para descrevê-la como se fosse uma ilha. Os grupos étnicos com suportes de cultura. Mais do que discutir a adequação desta versão da história cultural para outros casos além destes das ilhas pelágicas, vamos examinar algumas das falhas lógicas deste ponto de vista. Dentre as características arroladas anteriormente, atribuiu-se uma importância fundamental ao fato de se compartilhar uma mesma cultura. Para mim, podemos lucrar muito ao considerar esse traço importante
como uma implicação ou um resultado, mais do que como uma característica primária e definicional da organização do grupo étnico. Se optamos por encarar o aspecto de suporte de cultura dos grupos étnicos como sua característica primária, isso introduz implicações de longo alcance. Somos induzidos a identificar e distinguir grupos étnicos pelas características morfológicas das culturas das quais são os suportes. Isso implica um ponto de vista preconceituoso, tanto quanto a natureza da continuidade no tempo de tais entidades, como 2, a localização dos fatores determinantes de sua forma. 1. Pondo a ênfase no aspecto de suporte cultural, a classificação de pessoas e grupos locais como membros de um grupo étnico deve depender do modo como demonstram os traços particulares da cultura. Isso é algo que pode ser julgado objetivamente pelo observador etnógrafo, na tradição cultural das áreas, indiferentemente às categorias e preconceitos dos atores. As diferenças entre grupos tornam-se diferenças nos inventários dos traços. A atenção é dirigida à análise das culturas, não à organização étnica. A relação dinâmica entre os grupos irá então ser descrita em estudos sobre a aculturação, do tipo daqueles que vêm cada vez mais perdendo o interesse na antropologia. Apesar de suas insuficiências teóricas nunca terem sido seriamente discutidas. Desde que a proveniência histórica de qualquer conjunto de traços culturais seja diverso, o ponto de vista abrange igualmente uma etnohistória, que faz a crônica dos ganhos e das mudanças culturais e procura explicar por que razão determinados itens foram tomados de empréstimo. Contudo, qual é a unidade cuja continuidade temporal é descrita em estudos deste tipo? Paradoxalmente, ele precisa incluir culturas passadas que seriam claramente excluídas no presente em razão das diferenças de forma, diferenças que são justamente do tipo utilizado para diagnosticar a diferenciação sincrônica das unidades étnicas. A interconexão entre grupo étnico e cultura com certeza não é esclarecida nessa confusão. Ponto 2. As formas culturais patentes que podem ser itemizadas como traços característicos apresentam os efeitos da ecologia. Dizendo isso, não quero me referir ao fato de que elas refletem uma história de adaptação ao meio ambiente. De maneira mais imediata, elas refletem igualmente essas circunstâncias externas às quais os atores devem se acomodar. O mesmo grupo de indivíduos com valores e ideias estáticos não estaria ligado a modos de vida diferentes e não iria institucionalizar diferentes formas de comportamento. Quando confrontado com as diferentes oportunidades propiciadas por diferentes ambientes, do mesmo modo, devemos esperar que um grupo étnico, espalhado por todo o território com circunstâncias ecológicas variadas, apresente diferenças regionais de comportamento patente institucionalizado, que não refletem diferenças na orientação cultural. Como deveriam elas ser classificadas se as formas institucionais manifestas forem as consideradas para o diagnóstico? Um bom exemplo é o caso dos modos de divisão e da diversidade dos sistemas sociais locais dos Pathans, examinados mais adiante. Pelos valores básicos dos Pathans, um Pathan do Sul, proveniente das áreas montanhosas, homogêneas e de linhagem organizada, só pode achar o comportamento dos Pathans do Swat tão diferente e irrepreensível em comparação com seus próprios valores, que ele chega a dizer que seus irmãos do norte não têm mais Pathans. De fato, segundo critérios objetivos, seu padrão manifesto de organização parece estar muito mais próximo ao dos Punjabis. Mas foi-me possível, explicando as circunstâncias no norte, fazer com que os Pathans sulistas concordassem em que os do norte continuavam sendo de fato Pathans e admitissem com relutância que as mesmas circunstâncias
que sob as mesmas circunstâncias eles poderiam de fato agir da mesma maneira. Logo, é inadequado encarar formas institucionais manifestas como constituintes de traços culturais que em qualquer tempo distinguem um grupo étnico. Estas formas manifestas são determinadas tanto pela ecologia quanto pela cultura transmitida. Por outro lado, não se pode afirmar que diversificações desse tipo dentro de um grupo representem um primeiro passo para uma subdivisão e proliferação dentro do grupo. Dispomos de conhecidos casos documentados em que um grupo étnico, também num nível relativamente simples de organização econômica, ocupando vários nichos ecológicos diferentes, conserva, contudo, uma unidade cultural e étnica básicas por longos períodos. Em um dos ensaios que se segue, Bloom propõe argumentos bastante sólidos a esse respeito, referindo-se aos fazendeiros montanheses da Noruega Central. Ele demonstra como sua participação e autoavaliação em termos dos valores norueguenses gerais asseguram-lhe o reconhecimento como noruegueses no grupo étnico globalizante. Apesar dos padrões altamente característicos e desviantes de atividade que a ecologia local lhes impõe. Para analisar casos como esse, precisamos de um ponto de vista que não confunda os efeitos das condições ecológicas sobre o comportamento com os da tradição cultural, mas que permita que se separem esses tais fatores e se investiguem os componentes ecológicos, culturais e sociais criados na diversidade. Grupos étnicos como tipo de organização social. Concentrando-nos naquilo que é socialmente efetivo, os grupos étnicos são vistos como uma forma de organização social. Então, um traço fundamental torna-se o item 4 da lista da página 190, ou seja, a característica da autoatribuição ou da atribuição por outros a uma categoria étnica. Uma atribuição categórica é uma atribuição étnica quando classifica uma pessoa em termos de sua identidade básica mais geral, presumivelmente determinada por sua origem em seu meio ambiente. Na medida em que os atores usam identidades étnicas para categorizar a si mesmos e outros, com objetivos de interação, eles formam grupos étnicos neste sentido organizacional. É importante reconhecer que, embora as categorias étnicas tomem em consideração as diferenças culturais, não podemos deduzir disso uma simples relação de uma para um entre as unidades étnicas e as semelhanças e diferenças culturais. As características que são levadas em consideração não são a soma das diferenças objetivas, mas somente aquelas que os próprios atores consideram significantes. As variações ecológicas não apenas marcam e exageram as diferenças. Alguns traços culturais são utilizados pelos atores como sinais e emblemas de diferenças, outros são ignorados e, em alguns relacionamentos, diferenças radicais são minimizadas e negadas. O conteúdo cultural das dicotomias étnicas parece ser analiticamente de duas ordens. 1. Sinais ou signos manifestos, os traços diacríticos que as pessoas procuram e exibem para demonstrar sua identidade, tais como o vestuário, a língua, a moradia ou o estilo geral de vida. E 2. Orientações de valores fundamentais, os padrões de moralidade e excelência pelos quais as ações são julgadas. Desde que pertencer a uma categoria étnica implica ser um certo tipo de pessoa que possui aquela identidade básica, isso implica igualmente que se reconheça o direito de ser julgado e de julgar-se pelos padrões que são relevantes para aquela identidade. Nenhum desses tipos de conteúdos culturais deriva de uma lista descritiva de traços ou de diferenças culturais. Não podemos prever, a partir de princípios evidentes, quais traços serão realçados e tornados
organizacionalmente relevantes pelos atores. Melhor dizendo, as categorias étnicas fornecem um cadinho organizacional dentro do qual podem ser colocados conteúdos de formas e dimensões várias em diferentes sistemas socioculturais. Tais categorias podem ter grande importância para o comportamento, mas não precisam necessariamente sê-lo. Elas podem permear toda a vida social ou podem ser relevantes apenas para setores limitados de atividade. Assim, temos uma perspectiva evidente para descrições etnográficas e comparativas de diferentes formas de organização étnica. A ênfase na atribuição como traço fundamental dos grupos étnicos resolve também as duas dificuldades conceptuais que foram discutidas anteriormente. Ponto 1. Quando se define um grupo étnico como atributivo e exclusivo, a natureza da continuidade dos traços étnicos é clara. Ela depende da manutenção de uma fronteira. Os traços culturais que demarcam a fronteira podem mudar, e as características culturais de seus membros podem igualmente se transformar, apesar de tudo. O fato da contínua dicotomização entre membros e não membros permite-nos especificar a natureza dessa continuidade e investigar a forma e o conteúdo da transformação cultural. Ponto 2. Apenas os fatores socialmente relevantes tornam-se próprios para diagnosticar a pertença e não as diferenças objetivas manifestas que são geradas por outros fatores. Pouco importa qual das semelhantes possam ser os membros em seus comportamentos manifestos. Se eles dizem que são A, em oposição a outra categoria B da mesma ordem, eles estão querendo ser tratados e querem ver seus próprios comportamentos serem interpretados e julgados como de A's e não de B's. Melhor dizendo, eles declaram sua sujeição à cultura compartilhada pelos A's. Os efeitos disso, a comparação a outros fatores que influenciam realmente os comportamentos, podem então tornar-se objeto de investigação. As fronteiras dos grupos étnicos. Desta perspectiva, o ponto central da pesquisa torna-se a fronteira étnica que define o grupo e não a matéria cultural que ela abrange. As fronteiras às quais devemos consagrar nossa atenção são, é claro, as fronteiras sociais, se bem que elas possam ter contrapartidas territoriais. Se um grupo conserva sua identidade quando os membros interagem com outros, isso implica critérios para determinar a pertença e meios para tornar manifestas a pertença e a exclusão. Os grupos étnicos não são simples ou necessariamente baseados na ocupação de territórios exclusivos, e os diferentes modos pelos quais eles se conservam não só por meio de um recrutamento definitivo, mas por uma expressão e validação contínuas precisam ser analisados. Além disso, a fronteira étnica canaliza a vida social. Ela acarreta de um modo frequente uma organização muito complexa das relações sociais e comportamentais. A identificação de outra pessoa como pertencente a um grupo étnico implica compartilhamento de critérios de avaliação e julgamento. Logo, isso leva à aceitação de que os dois estão fundamentalmente jogando o mesmo jogo, e isto significa que existe entre eles um determinado potencial de diversificação e de expansão de seus relacionamentos sociais que pode recobrir de forma eventual todos os setores e campos diferentes de atividade. De outro modo, uma dicotomização dos outros como estrangeiros, como membros de outro grupo étnico, implica que se reconheçam limitações na compreensão comum, diferenças de critérios de julgamento de valor e de ação e uma restrição da interação em setores de compreensão comum assumida e de interesse mútuo. Isso torna possível a compreensão de uma forma final de manutenção de fronteiras através da qual as unidades e os limites culturais persistem. Situações de contato social entre pessoas de culturas diferentes também estão implicadas na manutenção da fronteira étnica.
Grupos étnicos persistem como unidades significativas apenas se implicarem marcadas diferenças no comportamento, isto é, diferenças culturais persistentes. Contudo, onde indivíduos de culturas diferentes interagem, poder-se-ia esperar que tais diferenças se reduzissem, uma vez que a interação simultaneamente requer e cria uma congruência de códigos e valores. Melhor dizendo, a similaridade ou comunidade de cultura. Barth, 1966, onde se encontra minha argumentação a respeito. Assim, a persistência de grupos étnicos em contato implica não apenas critérios e sinais de identificação, mas igualmente uma estruturação da interação que permite a persistência das diferenças culturais. O traço organizacional, que, segundo minha tese, deve ser encontrado em quaisquer relações interétnicas, consiste em um conjunto sistemático de regras dirigindo os contatos interétnicos. Em qualquer vida social organizada, o que se torna relevante para a interação em qualquer situação social particular está prescrito. Ponto. Se os indivíduos concordam com tais prescrições, sua concordância com códigos de valores não precisa estender-se para além do que é pertinente para situações sociais nas quais interagem. Relações interétnicas estáveis pressupõem uma estruturação da interação como essa, um conjunto de prescrições dirigindo as situações de contato e que permitam a articulação em determinados setores ou campos de atividade e em conjunto de proscrições sobre as situações sociais que impeçam a interação interétnica em outros setores, isolando assim partes das culturas, protegendo-as de qualquer confronto ou modificação. Os sistemas sociais poliétnicos. Trata-se aqui, é claro, do que Furnival descreveu de modo bastante claro em sua análise da sociedade plural, uma sociedade poliétnica integrada no espaço mercantil, sob o controle de um sistema estatal dominado por um dos grupos, mas deixando amplos espaços de diversidade cultural nos setores de atividade religiosa e doméstica. O que os antropólogos posteriores não apreciaram de maneira adequada foi a possível variedade de setores de articulação e separação e a variedade de sistemas poliétnicos que isso implica. Temos conhecimento de alguns sistemas comerciais de Melanésia, de objetos pertencentes à alta esfera de prestígio da economia e ainda de algumas das etiquetas e prescrições que dirigem a situação comercial, isolando-a de outras atividades. Temos informações sobre diversos sistemas policêntricos tradicionais no sudeste da Ásia, discutido adiante, integrados simultaneamente na esfera comercial de prestígio e em estruturas políticas quase feudais. Algumas regiões do sudoeste da África apresentam formas baseadas numa economia de mercado mais amplamente monetarizada, ao passo que a integração política tem um caráter policêntrico. Também a cooperação ritual e produtiva e a integração política do sistema de castas da Índia, onde talvez somente o parentesco e a vida doméstica permaneçam como um setor proscrito e sejam fontes de diversidade cultural. Nada se lucra ao juntar-se esses sistemas diversos sob a etiqueta cada vez mais ampla e vaga de sociedade plural, e ao passo que uma pesquisa das variedades de estrutura podem lançar muita luz sobre as formas sociais e culturais. O que podemos designar como articulação e separação no nível macrosocial corresponde aos conjuntos sistemáticos de prescrições de papéis no nível microsocial. O princípio de que a identidade étnica implica uma série de restrições sobre os tipos de papéis que o indivíduo pode desempenhar e sobre parceiros que ele pode escolher para diferentes tipos de transações é comum a todos esses sistemas. Melhor dizendo, considerado estatuto
A identidade étnica domina a maioria dos outros estatutos e define as constelações de estatutos ou personalidades sociais que um indivíduo com aquela identidade pode assumir. Quanto a isso, a identidade étnica é comparável ao sexo ou posição social pelo fato de ela exercer um constrangimento sobre o beneficiário em todas as suas atividades, não apenas em algumas situações sociais definidas. Assim, poderíamos dizer igualmente que ela é imperativa, pelo fato de que não pode ser ignorada e afastada de modo temporário por outras definições da situação. As restrições sobre o comportamento de um indivíduo que derivam de sua identidade étnica tendem então a ser absolutas e nas sociedades poliétnicas complexas, bastante compreensivas, e as convenções morais e sociais que as compõem tornam-se cada vez mais resistentes a mudanças por estarem ligadas entre si de forma estereotipada como característica de uma identidade singular. A associação das identidades e dos padrões valorativos. A análise das características interracionais e organizacionais das relações interétnicas não deu atenção suficiente às questões referentes à manutenção das fronteiras. Talvez isso tenha acontecido porque os antropólogos raciocinaram baseados em uma ideia condutora enganosa da situação interétnica prototípica. Tinha-se a tendência a pensar em termos de povos diferentes, com diferentes histórias e culturas, encontrando-se e acomodando-se uns aos outros, geralmente em um contexto colonial. A fim de visualizar as necessidades básicas para a coexistência da diversidade étnica, eu sugeriria que nós nos perguntássemos antes de tudo o que é necessário para fazer com que as distinções étnicas emerjam numa determinada área. Os pré-requisitos organizacionais são claramente 1. A categorização dos setores da população em categorias estatutárias exclusivas e imperativas e 2. Uma aceitação do princípio de que as normas aplicadas a uma categoria pode ser diferente daquela aplicada a outra. Embora isso não baste para explicar por que as diferenças culturais emergem, permite-nos ver como elas persistem. Logo, cada categoria pode ser então associada a uma escala de valores distinta. Quanto maiores as diferenças entre essas orientações valorativas, mais elas implicam restrições à interação étnica. O indivíduo deverá evitar no conjunto do sistema social os estatutos e as situações que implicam um comportamento em desacordo com suas orientações valorativas, já que um comportamento desse tipo de sua parte será sancionado de maneira negativa. Além disso, porque as identidades tornam-se manifestas tanto quanto endossadas, novas formas de comportamento tenderão a ser dicotomizadas. Poder-se-ia esperar que as restrições sobre os papéis fossem exercidas de tal modo que os indivíduos relutariam em agir de novas maneiras, com medo de que estes novos comportamentos pudessem ser inadequados a uma pessoa com sua identidade e que, além disso, fossem levados a classificar as formas de atividade como associadas a um ou outro grupo de características étnicas, do mesmo modo como as dicotomizações entre trabalho feminino e masculino parecem proliferar em algumas sociedades. A existência de categorias étnicas básicas pareceria ser um fator encorajante da proliferação das diferenças culturais. Em tais sistemas, as sanções que produzem a adesão a valores de um grupo específico não são exercidas apenas por aqueles que compartilham da mesma identidade. Novamente, outros estatutos imperativos permitem um paralelismo, assim como os dois sexos ridicularizam o macho, que é efeminado, e todas as classes punem o proletário, que parece ter o rei na barriga. Também os membros de todos os grupos étnicos de uma sociedade poliétnica atuam para a manutenção das dicotomias e diferenças. Nos lugares onde as identidades sociais são organizadas e divididas por tais princípios, logo haverá a tendência para a canalização e padronização da interação e a emergência de fronteiras que mantenham
e gerem a diversidade étnica dentro de sistemas sociais englobantes de maior amplitude. A interdependência dos grupos étnicos. O vínculo positivo que liga vários grupos étnicos em um sistema social englobante depende da complementaridade dos grupos no que concerne a certos traços de suas características culturais. Essa complementaridade pode fazer emergir uma interdependência ou uma simbiose e constitui a área de articulação anteriormente referidas, ao passo que, nos campos onde não há complementaridade, não pode haver base para uma organização segundo linhas étnicas. Não haverá interação ou uma interação sem referência à identidade étnica. Os sistemas sociais diferenciam-se muito quanto ao grau de coação que a identidade étnica, como estatuto imperativo, exerce sobre o indivíduo no que concerne à variedade de estatutos e papéis que ele pode assumir. Onde os valores distintivos ligados à identidade étnica são pertinentes apenas para poucos tipos de atividades, a organização social que se baseia nela será igualmente limitada. Assim, sistemas poliétnicos complexos implicam claramente a existência de diferenças valorativas amplas e múltiplas restrições de combinação de estatutos e de participação social. Em tais sistemas, a fronteira que mantém os mecanismos deve ser altamente eficiente, pelas seguintes razões. 1. A complexidade é baseada na existência de diferenças culturais importantes e complementares. 2. Tais diferenças devem ser padronizadas de modo geral dentro do grupo étnico, isto é, a constelação de estatutos ou a pessoa social de cada membro de um grupo devem ser altamente estereotipados, de modo que a interação interétnica possa ser baseada em identidades étnicas. 3. As características culturais de cada um dos grupos étnicos devem permanecer estáveis, de modo que as diferenças complementares nas quais repousam os sistemas possam persistir quando confrontados com contatos interétnicos estreitos. Lá onde se encontram tais condições, os grupos étnicos podem constituir uns com os outros adaptações recíprocas, estáveis e simbióticas. Os outros grupos étnicos da região tornam-se assim elementos do meio ambiente natural. Os setores de articulação oferecem áreas que podem ser exploradas, ao passo que outros setores de atividade de outros grupos são considerados impertinentes do ponto de vista dos membros de cada um dos grupos. A perspectiva ecológica. Tais interdependências podem ser analisadas em parte do ponto de vista da ecologia cultural, e os setores de atividade que constituem um ponto de articulação com outras populações culturalmente distintas podem ser considerados como nichos aos quais o grupo adaptou-se. Esta interdependência ecológica pode assumir múltiplas formas diferentes, para os quais podemos construir uma tipologia grosseira, onde dois ou vários grupos entram em contato. Suas adaptações podem implicar as seguintes formas. 1. Eles podem ocupar nichos claramente distintos no meio ambiente natural e entrar numa competição mínima por recursos. Neste caso, sua interdependência será limitada, apesar da coabitação na área, e a articulação tenderá a se estabelecer pelo comércio e talvez em um setor cerimonial ritual. 2. Eles podem monopolizar territórios separados. Neste caso, entrarão em competição por recursos e sua articulação irá envolver um setor de atividade política ao longo da fronteira e possivelmente em outros setores. 3. Eles podem propiciar-se importantes bens e serviços, isto é, ocupar nichos recíprocos e, contudo, diferentes, mas em estreita interdependência. Se eles não se articulam de modo muito estreito no setor político, isso acarreta uma situação simbiótica clássica e uma multiplicidade de possíveis campos de articulação.
E se eles também competem e se adaptam graças a uma monopolização diferenciada dos meios de produção, isso acarreta uma articulação política e econômica estreita, deixando igualmente possibilidades abertas para outras formas de interdependência. Estas alternativas referem-se a situações estáveis, mas iremos encontrar comumente uma quarta forma principal. Ela ocorre onde dois ou mais grupos imbricados vivem, de fato, ao menos em competição parcial dentro do mesmo nicho. Seria de se esperar que, com o passar do tempo, um grupo deslocasse o outro ou se desenvolvesse uma acomodação envolvendo uma complementaridade e interdependência cada vez maiores. Valendo-se da leitura da bibliografia antropológica, pode-se sem dúvida pensar em casos típicos para a maioria das situações. Todavia, se olharmos atentamente para a maioria dos casos empíricos, iremos encontrar situações predominantes forçosamente mescladas que somente simplificações muito grosseiras poderiam reduzir a tipos simples. Tentei ilustrar isso em outro texto, para uma área do Baluquistão, e penso que seja geralmente verdade que um grupo étnico, nas diferentes fronteiras de sua distribuição e suas diferentes acomodações, apresenta várias dessas formas em suas relações com outros grupos. A perspectiva demográfica. Tais variáveis constituem, contudo, apenas um dos elementos da descrição do modo de adaptação de um grupo, ao mostrar a estrutura qualitativa e, idealmente, quantitativa dos nichos ocupados por um grupo, não podemos deixar de lado os problemas de número e de equilíbrio atuantes em sua adaptação. Cada vez que uma população depende da exploração de um nicho natural, isso implica um limite superior na altura que ela pode atingir, correspondente à capacidade portadora daquele nicho, e qualquer adaptação estável implica um controle do tamanho da população. Se, de outro modo, duas populações forem ecologicamente interdependentes, como dois grupos étnicos numa relação simbiótica, isso significa que qualquer variação no tamanho de um deles deve acarretar efeitos importantes sobre o outro. Na análise de qualquer sistema poliétnico para o qual estamos certos de considerar um conjunto de uma certa duração, precisamos, por isso mesmo, ser capazes de explicar os processos pelos quais os tamanhos dos grupos étnicos interdependentes entram em equilíbrio. Os equilíbrios demográficos envolvidos são, desse modo, bastante complexos, uma vez que a adaptação de um grupo a um nicho natural é afetada por seu tamanho absoluto, e ao passo que a adaptação de um grupo a um nicho constituído por um outro grupo étnico é afetada por seu tamanho relativo. Os problemas demográficos em uma análise das relações interétnicas em determinada região tornam-se assim centrados nas formas de recrutamento dos grupos étnicos e na questão de saber como, se isso for verdade, suas taxas de recrutamento são sensíveis às pressões dos diferentes nichos explorados pelos grupos constituintes. Esses fatores são decisivos para a estabilidade de qualquer sistema poliétnico, e pode parecer que qualquer mudança no tamanho da população mostra-se destrutiva. Isso parece não ocorrer necessariamente, como está documentado, por exemplo, no ensaio de Sieverts. Mas na maioria das situações, os sistemas poliétnicos que nós observamos implicam processos muito complexos de movimento e ajuste populacional. Torna-se claro que um grande número de fatores diferentes da fertilidade e mortalidade humanas afetam o equilíbrio dos números, do ponto de vista de um determinado território. Há os fatores dos movimentos grupais e individuais, a imigração que diminui a pressão demográfica, a imigração que mantém um ou vários grupos de coabitantes como pontos avançados de reservatórios populacionais mais amplos estabelecidos em algum outro lugar. A migração e a conquista desempenham um papel intermitente na redistribuição populacional e na mudança de suas relações, mas o papel mais interessante e frequentemente fundamental é desempenhado por outro conjunto de processos que efetuam mudanças na identidade de grupos e indivíduos. Resumindo, o material humano que é organizado em um grupo étnico não é imutável, e embora os mecanismos sociais discutidos até aqui
tendam a manter dicotomias e fronteiras, eles não implicam que o material humano organizado por eles seja estático. As fronteiras podem persistir, apesar do que podemos, metaforicamente, denominar osmose das pessoas que as atravessam. Esta perspectiva leva a uma importante clarificação das condições de existência dos sistemas poliétnicos complexos, embora a emergência e a persistência de tais sistemas pareçam depender de uma estabilidade relativamente alta dos traços culturais associados aos grupos étnicos, isto é, de um alto grau de rigidez nas fronteiras internacionais. Eles não implicam uma rigidez semelhante quanto aos padrões de recrutamento ou de atribuição aos grupos étnicos. Pelo contrário, as relações interétnicas que frequentemente observamos implicam uma multiplicidade de processos cujo efeito transforma a identidade individual e grupal e modifica os outros fatores demográficos que prevalecem na situação. Exemplos de fronteiras étnicas estáveis e persistentes, cruzadas por multidões, são claramente muito mais comuns do que a bibliografia etnográfica leva-nos a pensar. Diferentes processos de tal cruzamento são exemplificados nestes ensaios e as condições que os regem mostram-se variáveis. Podemos resumi-las rapidamente. Fatores decisivos para a mudança da identidade. Os Iaus, descritos por Kundry, é um dos muitos povos montanheses da faixa azul da área chinesa. Os Iaus são organizados visando objetivos produtivos em grupos domésticos e compostos por famílias grandes alinhados em clãs e aldeias. O estatuto de chefe do grupo doméstico é bastante claro, ao passo que a comunidade e a região são acéfalas. Segundo a organização autóctone, é ligada de vários modos aos domínios políticos poliétnicos. A identidade e as distinções são expressas em idiomas rituais complexos, envolvendo especialmente o culto aos ancestrais. Entretanto, este grupo apresenta uma drástica taxa de incorporação de 10% de não-Iaus, tornando-se Iaus em cada geração. As mudanças de pertença ocorrem de modo individual, no mais das vezes com as crianças. Envolvem a compra do indivíduo por um chefe de grupo doméstico Iau, a adoção que se eleva a um estatuto de parentesco e a assimilação ritual total. Ocasionalmente, a mudança de pertença étnica é também realizada por meio do casamento de mulheres Iaus com homens não Iaus. Os homens chineses são partidos aceitáveis para tais acordos. As condições para esta forma de assimilação supõem claramente duas condições. Primeiramente, a presença de mecanismos culturais para implementar a incorporação, incluindo ideias de obrigações para com os ancestrais, compensação através de pagamento e etc. E, em segundo lugar, o incentivo de vantagens óbvias para o grupo e para o chefe doméstico assimilador. Estes se relacionam com o papel dos grupos domésticos como unidades produtivas, com as técnicas de gestão agrícola que implicam um número ótimo, que varia de 6 a 8 trabalhadores, e com o modelo de competição intracomunitária entre chefes de grupos domésticos no campo da riqueza e da influência. Os movimentos através das fronteiras norte e sul da área Pathan exemplificam várias outras formas e condições. Pathans do sul tornam-se baluches, mas não vice-versa. Esta transformação pode ocorrer com indivíduos, porém, mais facilmente, com grupos domésticos e em seu conjunto ou pequenos conjuntos de grupos domésticos. Isso acarreta perda de posição no sistema segmentário rígido dos Pathans, em nível genealógico e territorial, e uma incorporação ao sistema hierarquizado e centralizado dos baluches. A aceitação no grupo que acolhe está condicionada na ambição e no oportunismo dos líderes políticos baluches. De outro modo, os Pathans do norte têm, depois de uma perda de posição análoga em seu sistema nativo, se instalado e frequentemente conquistado novos territórios no Khoistão.
No decorrer do tempo, o efeito disso tudo foi a reclassificação das novas comunidades estabelecidas como um dos grupos em meio ao amontoado de tribos e grupos localmente diversos dos Kohistanes. Talvez o caso mais chocante seja o do Darfur, fornecido por Aalande, que apresenta membros do grupo Fur, do Sudão, praticantes da agricultura com enxada, mudando sua identidade para tornar-se pastores nômades árabes. Este processo está condicionado a circunstâncias econômicas bastante específicas, a ausência de oportunidades de investimento de capital na economia aldeã dos Furs, em contraste com as possibilidades em meio aos nômades. A acumulação de capital e as oportunidades para sua gestão e incremento funcionam como incentivo para os grupos domésticos Furs abandonarem seus campos e aldeias e passarem para a vida de seus vizinhos Bagaras. Se a mudança for totalmente bem-sucedida do ponto de vista econômico, eles se tornam membros de um dos conjuntos políticos Bagaras, conjuntos frouxos, mas centralizados de modo absolutamente formal. Esses processos, que induzem fluxos de pessoas a atravessar as fronteiras étnicas, irão afetar necessariamente o equilíbrio demográfico entre diferentes grupos étnicos. Se eles forem de tal modo que contribuam para a estabilidade neste equilíbrio, torna-se uma questão completamente diferente. Para que isso ocorra, eles precisariam ser sensíveis às mudanças de pressão em nichos ecológicos, de acordo com o sistema de retroação. Não parece ser o que acontece com regularidade. A assimilação dos não-Iaus parece aumentar ainda mais a taxa de crescimento dos Iaus e sua expansão, em detrimento dos outros grupos, e pode ser reconhecida como um, mesmo que menor, dos fatores que aumentam cada vez mais o progressivo processo de orientalização, pelo qual a diversidade cultural e étnica tem sido bastante reduzida em amplas áreas. A taxa de assimilação de Pathans pelas tribos Baluches é, sem dúvida, sensível à pressão populacional nas áreas Pathans, mas simultaneamente ela sustenta um desequilíbrio pelo qual as tribos Baluches espalham-se em direção ao norte, apesar das pressões populacionais muito fortes nessas áreas do norte. A assimilação ao Koistão diminui a pressão populacional na área Pathan, mantendo ao mesmo tempo uma fronteira geográfica estável. A nomadização dos Furs repovoa o grupo dos Bágaras, que em outro lugar estão se tornando sedentários. A taxa, contudo, não pode ser correlacionada com a pressão nas terras dos Fus, uma vez que a nomadização condiciona-se à riqueza acumulada, sua taxa provavelmente diminui enquanto a pressão populacional dos Furs aumenta. O caso dos Furs demonstra igualmente a instabilidade inerente de alguns desses processos e o modo como mudanças limitadas podem provocar resultados drásticos. Com a inovação agrícola dos pomares nos últimos 10 anos, novas oportunidades de investimento foram oferecidas que irão provavelmente reduzir ou ao menos por algum tempo inverter o processo de nomadização. Desse modo, embora os processos que induzem a mudança da identidade sejam importantes para a compreensão da maioria dos casos de interdependência étnica, eles não precisam necessariamente acarretar a estabilidade populacional. Todavia, de modo geral, podemos nos perguntar se toda vez que as relações étnicas são estáveis por longos períodos, e particularmente onde a interdependência é estreita, podemos esperar encontrar um equilíbrio demográfico aproximado. A análise dos diferentes fatores envolvidos neste equilíbrio é um elemento importante da análise das inter-relações étnicas na área em questão. A persistência das fronteiras culturais. Na discussão precedente sobre a manutenção das fronteiras étnicas e a troca mútua de pessoas, há um problema de grande importância que eu deixei intocado,
Vimos vários exemplos de como indivíduos e pequenos grupos, em razão de circunstâncias políticas e econômicas específicas em suas antigas posições e em meio ao grupo assimilador, podem eventualmente mudar sua localidade, seu padrão de subsistência, sua forma de alinhamento político ou de pertença a um grupo familiar. Isto ainda não explica totalmente por que tais mudanças conduzem a mudanças categoriais de identidade étnica, deixando intocados, a não ser em número, os grupos étnicos dicotomizados pela troca mútua de pessoas. No caso da adoção e incorporação de indivíduos, na maioria dos casos, imaturos e, de qualquer forma, indivíduos isolados e solteiros, dentro de grupos familiares pré-estabelecidos, como acontece entre os IAUs, uma assimilação cultural tão completa é compreensível. Nesse caso, cada nova pessoa torna-se completamente imersa no padrão de relações e expectativas próprias aos IAUs. Nos outros exemplos, é menos claro porque esta mudança total da identidade ocorre. Não podemos afirmar que isso decorre de uma regra de integração cultural universalmente aplicável, de modo que a prática da política de um grupo ou a adoção de seu padrão de adaptação em questão de subsistência e economia acarrete igualmente a adoção de suas outras partes e formas. De fato, o caso dos Pathans refuta diretamente este argumento, uma vez que as fronteiras do grupo étnico Pathan não coincidem com as dos conjuntos ecológicos e políticos. Utilizando a autoidentificação como critério fundamental da identidade étnica, deveria ser, então, perfeitamente possível para um grupo pequeno de Pathan assumir as obrigações políticas de pertença numa tribo Baluch, ou adotar as práticas agrícolas e domésticas do coistão, e, contudo, continuar autodenominando-se Pathan. De acordo com o mesmo princípio, deveríamos esperar que o processo de nomadização entre os Furs conduzisse ao nascimento de uma seção nômade dos Fus, semelhante em seu modo de subsistência aos Bagaras, mas distinguindo-se deles por outros traços culturais e pela denominação étnica. É bastante claro que foi justamente isso que aconteceu em muitas situações históricas. Nos casos em que isso não se dá, percebemos os efeitos organizadores e canalizadores das distinções étnicas. Para explorar os fatores responsáveis pela diferença, vamos examinar as explicações específicas para as mudanças de identidade que foram adiantadas nos exemplos anteriores discutidos. No caso das zonas fronteiriças dos Pathans, a influência e a segurança nas sociedades segmentárias e anárquicas desta região derivam de ações humanas prévias ou antes do respeito que conseguem por essas ações julgadas por meio de padrões de avaliação aceitos. Os principais espaços públicos para a exibição das virtudes Pathans são o conselho tribal e os lugares onde se encena a hospitalidade. Mas o aldeão no coistão tem um padrão de vida no qual a hospitalidade que ele pode oferecer dificilmente pode competir com a dos servos conquistados dos vizinhos Pathans, ao passo que o cliente de um líder Baluch não pode falar em nenhum conselho tribal. Para manter a identidade Pathan, nessas situações, declarar-se concorrente na corrida com um competidor com padrões valorativos, Pathan significa condenar-se de antemão a um desempenho totalmente deficiente. Porém, ao assumir uma identidade coistã ou Baluch, o indivíduo pode, pela mesma ação, obter grande sucesso segundo escalas que se tornam pertinentes. Os incentivos para uma mudança de identidade são, pois, inerentes às mudanças de circunstâncias. É óbvio que circunstâncias diferentes favorecem desempenhos diferentes, uma vez que a identidade étnica é associada a um conjunto cultural específico de padrões valorativos, segue-se que existem circunstâncias em que uma tal identidade pode ser realizada com moderado sucesso e limites para além dos quais tal sucesso é impraticável. Meu argumento é que as identidades étnicas não serão mantidas para além desses limites, porque o alinhamento a padrões valorativos
básicos não poderá sustentar-se onde o nosso próprio desempenho, por comparação, é totalmente inadequado. Os dois componentes nesta relativa medida de sucesso são, em primeiro lugar, o desempenho de outros e, secundariamente, as alternativas abertas para si próprio. Não estou apelando para a adaptação ecológica, a exequibilidade ecológica e a adaptação física em relação ao meio ambiente natural só tem importância na medida em que colocam um limite em termos de pura sobrevivência física, situação que raramente é abordada pelos grupos étnicos. O que realmente importa é quão bem os outros, com os quais alguém interage e é comparado, realizam sua ação e quais identidades e conjuntos de padrões alternativos estão abertos ao indivíduo. Identidade étnica e recursos materiais. Os fatores mantenedores das fronteiras entre os FUS não são esclarecidos imediatamente por este argumento. Alland estuda o modo pelo qual os FUS avaliam a vida nômade de acordo com seus critérios de valores e constata que o equilíbrio entre vantagens e desvantagens é inconclusivo. Para verificar se este caso oferece um verdadeiro campo de comparação, precisamos olhar de modo mais geral todos os fatores que afetam o comportamento em questão. Os materiais derivam de contextos etnográficos globalmente diferentes, assim como inúmeros fatores variam simultaneamente. A relação do indivíduo com os recursos produtivos surge como o principal contraste entre as duas regiões. No Oriente Médio, os meios de produção são tidos convencionalmente como privados ou coletivos, com propriedade definida e transferível. Um indivíduo pode obtê-los por meio de uma transação específica e restrita, tal como compra ou aluguel. Mesmo na conquista, os direitos obtidos são direitos padronizados e delimitados. No Darfur, entretanto, assim como em grande parte do cinturão sudanês, as convenções predominantes são diferentes. A terra para o cultivo é alugada, segundo as necessidades, para membros da comunidade local. A distinção entre proprietário e cultivados de tão grande importância na estrutura social da maioria das comunidades do Oriente Médio não pode realizar-se, já que o fato de ser proprietário não implica direitos separáveis, absolutos e transferíveis. O acesso a meios de produção numa aldeia FUR é, por esse motivo, condicionado apenas à inclusão na comunidade da aldeia, isto é, na identidade étnica FUR. De modo semelhante, os direitos de pastagem não são alocados ou monopolizados entre as tribos dos Bágaras. Embora os grupos e as tribos tendam a usar as mesmas rotas e as mesmas áreas todo ano, podendo de vez em quando tentar, pouco a pouco, impedir que outros entrem na área que desejam utilizar, eles normalmente se misturam e não têm prerrogativas absolutas e definidas. Logo, o acesso às pastagens é um aspecto automático da atividade pecuária e implica que se seja um bagara. De modo geral, os mecanismos de manutenção das fronteiras no Darfur são, assim, muito simples. O indivíduo tem acesso aos mais importantes meios de produção pela prática de um certo modo de subsistência. Isto acarreta todo um estilo de vida e todas essas características resumem-se sob as denominações étnicas Fur e Bagara. No Oriente Médio, entretanto, o indivíduo pode conseguir o controle sobre os meios de produção por intermédio de uma transação que não envolve suas outras atividades. Logo, a identidade étnica não é necessariamente afetada, e isso abre caminho para a diversificação. Logo, nômade, camponês e citadino podem pertencer ao mesmo grupo étnico no Oriente Médio. Onde as fronteiras étnicas persistem, elas dependem de mecanismos mais sutis e específicos ligados essencialmente à impossibilidade de combinar determinados estatutos e papéis. Os grupos étnicos e a estratificação.
Quando um grupo étnico controla os meios de produção utilizados por outro grupo, prevalece uma relação de desigualdade e estratificação. Desse modo, Fura e Bagara não configuram um sistema estratificado, já que eles utilizam diferentes nichos e chegam a eles de forma independente, ao passo que em algumas partes da área habitada pelos Patans pode-se encontrar uma estratificação baseada no controle da terra, sendo os Patans os proprietários de terras e outros grupos trabalhando como servos. Em termos mais gerais, pode-se dizer que sistemas poliétnicos estratificados existem onde os grupos são caracterizados por um controle diferencial dos recursos considerados como importantes por todos os grupos do sistema. As culturas dos grupos étnicos componentes em tais sistemas são, desse modo, integradas de um modo muito especial. Elas compartilham determinadas orientações e determinadas escalas de valor, com base nas quais podem chegar a julgamentos hierárquicos. Contrariamente, um sistema de estratificação não implica a existência de grupos étnicos. Leach mostra de modo convincente que as classes sociais são distinguidas por diferentes subculturas e que, de fato, isso constitui uma característica mais fundamental que sua ordenação hierárquica. Todavia, em muitos sistemas de estratificação, não lidamos absolutamente com estratos delimitados. A estratificação baseia-se simplesmente na noção de escala e no reconhecimento de um nível relacionado a um determinado ego, de gente como agente, em oposição àqueles que são mais distintos e àqueles mais vulgares. Em tais sistemas, as diferenças culturais, sejam quais forem, fundem-se umas com as outras e não emerge nada semelhante a uma organização social de grupos étnicos. Em segundo lugar, a maioria dos sistemas de estratificação permite, ou melhor, implica uma certa mobilidade baseada em avaliação segundo as escalas que definem a hierarquia. Desse modo, uma falência moderada no setor B da hierarquia transforma o indivíduo em um C e etc. Os grupos étnicos não estão abertos a este tipo de penetração. A adoção de uma identidade étnica fundamenta-se em critérios diferentes e mais restritivos. Isto fica mais claramente explicado pela análise que Knudson faz dos galas no contexto da sociedade etíope. Um sistema social no qual todos os grupos étnicos são estratificados com relação à sua posição privilegiada ou subalterna dentro do Estado. Contudo, o fato de tornar-se governador não torna um gala um anhara, assim como sua rejeição como marginal não implica a perda de sua identidade gala. Desta perspectiva, o sistema indiano de castas pareceria um caso especial de sistema poliétnico estratificado. As fronteiras entre as castas são definidas por critérios étnicos. Desse modo, falhas de desempenho individuais levam não ao rebaixamento para a classe inferior, mas para a marginalidade. O processo pelo qual o sistema hierárquico incorpora novos grupos étnicos é exemplificado pela sanskritização das populações tribais. A única mudança de valores que um povo precisa realizar para tornar-se uma casta indiana é a aceitação das escalas de valores fundamentais que definem sua posição na hierarquia definida pela poluição e pela pureza rituais. Uma análise dos diferentes processos de manutenção de fronteiras envolvidos nas diferentes relações entre castas e nas diferentes variantes regionais do sistema de castas iria, acredito, esclarecer muitos aspectos deste sistema. A discussão precedente fez sobressair um traço geral da identidade étnica que a torna um pouco anômala se encarada enquanto estatuto. A atribuição do estatuto não depende do controle de recursos específicos, mas repousa em critérios de origem e de comprometimento pessoal. Embora, em muitos sistemas, o desempenho no estatuto, a possibilidade de realização dos papéis requeridos para tornar efetiva a identidade exija que se disponha de tais recursos.
Em contraste, numa função burocrática, o titular é provido dos recursos necessários para o desempenho do seu papel, ao passo que as posições nas relações de parentesco que são assumidas sem referência a recursos individuais não dependam de seu desempenho. Continua-se sendo o pai, mesmo que não se consiga alimentar o filho. Desse modo, onde os grupos étnicos são interrelacionados num sistema estratificado, isto exige a presença de processos especiais que mantenham o controle diferencial dos recursos. Esquematizando, a organização étnica repousa numa premissa básica segundo a qual cada A pode desempenhar os papéis 1, 2 e 3. Se os atores concordarem com isso, a premissa é autorrealizadora, a menos que atuar nesses papéis requeira recursos cuja distribuição corresponda a um padrão contraditório. Se esses recursos são obtidos ou perdidos independentemente do que seja um A, e se eles são buscados ou evitados sem referência à identidade de um indivíduo como um a premissa será falsificada. Determinados A's tornam-se inaptos para atuar nos papéis que se esperam deles. A maioria dos sistemas de estratificação é mantida pela solução de, em tais casos, a pessoa deixar de ser A. No caso da identidade étnica, a solução, ao contrário, consiste no reconhecimento de que todos os A's não podem mais ou não desejam desempenhar os papéis 1 e 2. Desse modo, a persistência de sistemas poliétnicos estratificados implica a presença de fatores que geram e mantêm uma distribuição diferenciada de recursos segundo as categorias, controles estatais, como ocorre em alguns sistemas modernos plurais e racistas, por meio de marcadas diferenças nas avaliações que canalizam os esforços dos atores em diferentes direções, como nos sistemas onde existem empregos poluentes, ou por meio de diferenças culturais que geram marcadas diferenças na organização política, na organização econômica ou nas habilidades individuais. O problema da variação. Contudo, apesar de tais processos, a denominação étnica recobre várias características simultâneas que, sem nenhuma dúvida, formam constelações estatísticas, mas que não são absolutamente interdependentes e conectadas. Deste modo, ocorrerão variações entre os membros, alguns deles manifestando muitas características e outros poucas. Particularmente, quando as pessoas mudam sua identidade, tal fato cria ambiguidade, uma vez que a pertença étnica é, ao mesmo tempo, uma questão de origem, assim como de identidade corrente. De fato, levou-se Aland a observar os Fus que vivem em campos nômades, e eu soube que membros de seções tribais baluches afirmam que eles são verdadeiramente patãs. Logo, o que resta da manutenção de uma fronteira e da dicotomia categorial, quando as distinções reais são confundidas... é uma pergunta. Logo, o que resta da manutenção de uma fronteira e da dicotomia categorial, quando as distinções reais são confundidas desse modo? Mais do que desespero pela falência do esquematismo tipológico, pode-se notar com legitimidade que os indivíduos empregam realmente denominações étnicas e que em muitas partes do mundo ocorrem diferenças realmente espetaculares pelas quais modos de comportamento se reagrupam em constelações de tal maneira que os atores tendem a cair nessas categorias em termos de seu comportamento objetivo. O que surpreende não é a existência de alguns atores que não entram nessas categorias e de determinadas regiões do mundo onde os indivíduos não tendem a classificar-se inteiramente dessa forma, mas o fato de que as variações tendem a se reagrupar em constelações. Assim, podemos-nos apegar não ao aperfeiçoamento de uma tipologia, mas ao descobrimento dos processos que acarretam tais reagrupamentos. Um modo alternativo de abordagem em antropologia foi dicotomizar o material etnográfico em termos de ideal em oposição a real ou conceitual em oposição a empírico,
e assim concentrar-nos nas consistências, a estrutura, das partes ideal e conceitual dos dados, empregando uma vaga noção de normas e de desvios individual para dar conta dos modelos estatísticos efetivos. É claro que é perfeitamente possível distinguir entre o modelo teórico que um povo tem de seu próprio sistema social e o sistema de agregação proveniente do comportamento pragmático, e de fato é realmente necessário que não se confundam os dois. Mas os problemas férteis em antropologia social concernem ao modo como esses dois modelos são interconectados, e não podemos deduzir que o melhor meio de os elucidar seja pela dicotomização e pela confrontação, como no caso dos sistemas globais. Nestes ensaios, procuramos construir a análise em um nível mais baixo de interconexão entre estatuto e comportamento, e eu afirmaria que as categorias individuais são mais significativamente afetadas pela ação e pela interação do que pela contemplação. Ao mostrar a conexão entre as denominações étnicas e a manutenção da diversidade cultural, estou interessado, em primeiro lugar, em mostrar como, sob circunstâncias várias, determinadas constelações de categorização e de orientação valorativa têm um caráter autossuficiente, e como outras tenderão a ser falsificadas pela experiência e como outras ainda são incapazes de realizar-se na interação. As fronteiras étnicas podem emergir e persistir apenas na primeira situação, ao passo que deveriam dissolver-se ou estar ausentes nas demais. Juntamente com esta retroação da experiência dos indivíduos às categorias que eles utilizam, dicotomias étnicas simples podem ser retidas, e as diferenças estereotipadas no comportamento podem ser, então, reforçadas, apesar das variações objetivas consideráveis. Isto ocorre porque os atores lutam para manter as definições convencionais da situação. Nos contatos sociais, por meio de uma percepção seletiva do tato e das sanções, e em razão das dificuldades que haveria para encontrar outros modos de codificação da experiência. É somente quando o modo de categorização é grosseiramente inadequado que ocorre uma revisão. Não somente porque esta categorização não seja verdadeira em alguma perspectiva objetiva, mas porque, como regra geral, ela não apresenta nenhum interesse para a ação no domínio em que o ator lhe atribui sua pertinência. Desse modo, a dicotomia entre aldeões fus e nômades bágares é mantida apesar da presença patente de um campo nômade de fus nas proximidades. O fato de aqueles nômades falarem a língua fus e possuírem ligações de parentesco com os aldeões em algumas regiões não muda a situação social de interação entre os aldeões e eles. Isso apenas permite que as transações básicas para a compra de leite, alocação de lugares de acampamento ou obtenção de esterco, transações que poderiam realizar com outros bagares, se desenvolvam com maior facilidade. Mas a dicotomia entre Patan, proprietários de terras, e não Patans, lavradores, não pode mais ser mantida, onde os não Patans conseguem terra e incomodam os Patans, recusando-se a reagir com o respeito que exigiria a posição inferior que lhes é imputada. Minorias, párias e características organizacionais da periferia. Em alguns sistemas sociais, os grupos étnicos podem coabitar sem que nenhum aspecto importante da estrutura seja baseado nas relações interétnicas. Estas geralmente são chamadas de sociedades com minorias, e a análise da situação das minorias envolve uma variante especial das relações interétnicas. Penso que, na maioria dos casos, tais situações apareceram como resultado de eventos históricos externos. As diferenças culturais não surgiram do contexto organizacional local. Trata-se, antes, de um contraste cultural pré-estabelecido que, colocado em conjunção com o sistema social pré-estabelecido, tornou-se de diversas maneiras pertinente para a vida social nesse sistema.
Uma forma extrema de posição minoritária, exemplificando alguns, mas não todos, os traços das minorias, é o dos grupos párias. Estes são grupos que são rejeitados de forma ativa pela população hospedeira, em razão do comportamento ou de certas características inegavelmente condenadas, se bem que frequentemente utilizáveis em um plano prático específico. Grupos párias europeus dos séculos mais recentes, os carrascos, os negociantes de carne e couro de cavalo, os coletores de esterco humano, os ciganos e etc., ilustram muitos desses traços, como rompedores de tabus básicos. Eles foram rejeitados pela sociedade em geral. Sua identidade impôs uma definição de situações sociais que lhes deixou muito pouco espaço para a interação com pessoas da população majoritária e que, simultaneamente, como um estatuto imperativo, representou uma inabilidade incontornável que os proibia de assumir os estatutos normais envolvidos em outras definições da situação de interação. Apesar dessas barreiras enormes, tais grupos não parecem ter desenvolvido uma complexidade interna suficiente para que possamos considerá-los como grupos étnicos íntegros. Apenas os ciganos, que são culturalmente estrangeiros, constituem um grupo deste tipo. As fronteiras dos grupos de párias são mantidas com muita força pela população hospedeira, que os exclui e que os força a usar signos diacríticos para deixar clara a sua identidade. Apesar disso, uma vez que essa identidade está frequentemente na base de uma existência altamente precária, uma supercomunicação desse tipo pode, frequentemente, também servir aos interesses competitivos entre os indivíduos párias. Quando os párias tentam introduzir-se na sociedade mais ampla, geralmente é porque a cultura da população hospedeira é bem conhecida. Desse modo, o problema fica reduzido à possibilidade de fugir aos estigmas do estatuto subalterno, dissociando-se da comunidade pária e simulando uma outra origem. Muitas situações de minoria apresentam traços desta rejeição ativa de parte da população hospedeira. Mas o traço geral das situações de minoria liga-se à organização de atividades e interação no sentido social englobante. Todos os setores de atividade são organizados por estatutos abertos aos membros do grupo majoritário, ao passo que o sistema estatutário da minoria só tem pertinência para as relações dentro da minoria e apenas para alguns setores de atividade e não fornecem base para a ação em outros setores, igualmente valorizados na cultura minoritária. Logo, existe uma disparidade entre os valores e as possibilidades organizacionais. A realização de objetivos valorizados está fora do campo organizado pelas categorias e culturas minoritárias. Embora tais sistemas compreendam múltiplos grupos étnicos, a interação entre os membros dos diferentes grupos deste tipo não surge da complementaridade das identidades étnicas. Ela ocorre inteiramente dentro do quadro dos estatutos e instituições do grupo majoritário dominante, onde a identidade como membro de uma minoria não fornece base alguma para a ação, embora ela possa, em diversos graus, representar uma incapacidade para assumir os estatutos operatórios nesta sociedade. O artigo de Endein fornece uma análise bastante clara desta situação, como ela prevalece entre os lapões do litoral. Mas, de modo diferente, pode-se dizer que, em um sistema poliétnico desse tipo, as características culturais contrastivas dos grupos componentes são circunscritas aos setores não articulados da vida. Para a minoria, tais setores constituem um bastidor, onde as características estigmatizantes em termos da cultura majoritária dominante tornam-se discretamente objetos de transações. A atual situação minoritária dos lapões derivou de circunstâncias externas recentes.
Antigamente, um contexto importante para a interação era a situação local, em que dois grupos étnicos com conhecimento suficiente da cultura um do outro mantinham um relacionamento relativamente limitado, parcialmente simbiótico, baseado em suas respectivas identidades. Quando a sociedade norueguesa passou para uma integração maior, deixando entrar os grupos periféricos do norte no sistema nacional geral, a taxa de mudança cultural teve um aumento drástico. A população do norte da Noruega tornou-se cada vez mais dependente do sistema institucional da sociedade global, e a vida social entre os noruegueses no norte da Noruega foi cada vez mais organizada para atingir atividades e obter vantagens dentro do sistema mais amplo. Este sistema, até bem recentemente, não levou em conta a identidade étnica em sua estrutura, e até uma década atrás, praticamente não havia lugar no qual alguém pudesse participar como um lapão. Desse modo, os lapões, como cidadãos noruegueses, têm perfeita liberdade de participação, apesar do duplo handicap, que constitui uma situação na periferia e seu insuficiente conhecimento da língua e da cultura norueguesas. Em outros lugares, especialmente nas regiões interioranas da Dinamarca, esta situação abriu espaço para os lapões inovadores com um programa político baseado no ideal do pluralismo étnico. Mas eles não conseguiram nenhuma adesão na área dos lapões litorâneos, aqui discutidos por Aydin. Para esses últimos, pode-se dizer que os estatutos e as convenções dos lapões continuam a diminuir de setor em setor, ao passo que a relativa inadequação de desempenho no sistema global cria frustrações e uma crise de identidade. Contato cultural e mudança. Este é um processo amplamente disseminado nas condições atuais em que a dependência de produtos e instituições das sociedades industriais se espraia por todas as partes do mundo. O que é importante reconhecer é que uma redução drástica das diferenças culturais entre grupos étnicos não pode ser correlacionada de modo simples com uma redução da pertinência organizacional das identidades étnicas ou com um declínio dos processos de manutenção de fronteiras. Isto fica bem demonstrado em muitos estudos de casos específicos. A melhor maneira de analisar essa interconexão é examinando os agentes da mudança, que estratégias são abertas e atrativas para eles e quais são as implicações organizacionais das diferentes escolhas por parte deles. Neste caso, os agentes são indivíduos aos quais normalmente nos referimos, de um modo um pouco etnocêntrico, como as novas elites, as pessoas que, nos grupos menos industrializados, têm maiores contatos e maior dependência em relação às mercadorias e organizações das sociedades industrializadas. Em seu desejo de participar de sistemas sociais globais para conseguir novas formas de valor, eles podem escolher entre as seguintes estratégias básicas. 1. Podem tentar fazer-se passar por membros da sociedade industrial e do grupo cultural pré-estabelecidos, incorporando-se assim a eles. 2. Podem aceitar um estatuto de minoria, acomodar-se e procurar reduzir suas inabilidades de minoria, engavetando todas as diferenças culturais em setores de não articulação, participando do sistema geral do grupo industrializado nos outros setores de atividade. 3. Podem escolher o realce da identidade étnica, utilizando-a para desenvolver novas posições e padrões, para organizar atividades naqueles setores que antigamente não eram encontrados em sua sociedade, ou não eram adequadamente desenvolvidos para os novos objetivos. Se os inovadores culturais forem bem-sucedidos em sua primeira estratégia, seu grupo étnico será desprovido de sua fonte de diversificação interna e provavelmente irão permanecer como culturalmente conservadores, com baixo nível de articulação e uma posição inferior em meio ao sistema social global. A aceitação geral da segunda estratégia irá impedir a emergência de uma organização poliétnica claramente dicotomizada, e tendo em vista a diversidade da sociedade industrial e a consequente variação e multiplicidade dos campos de articulação, levará provavelmente a uma eventual assimilação da minoria. A terceira estratégia cria
Muitos dos interessantes movimentos que podem ser observados atualmente, desde o nativismo até novos estados. Não tenho meios para revisitar as variáveis que dizem respeito a que estratégia de base será adotada, qual a forma concreta que irá assumir, quais possam ser seus graus de sucesso e suas implicações cumulativas. Tais fatores derivam do número de grupos étnicos no sistema, até os traços do regime ecológico e os detalhes das culturas em questão, e são exemplificados na maioria das análises concretas dos ensaios que se seguem. Pode ser interessante observar algumas das formas pelas quais a identidade étnica tornou-se organizacionalmente pertinente para novos setores da organização atual. Em primeiro lugar, os inovadores podem optar por enfatizar o nível de identidade entre os vários fornecimentos pela organização social tradicional. Tribo, casta, grupo linguístico, região ou estado, todos têm traços que os tornam uma identidade étnica primariamente adequada para a referência de grupo, e o resultado final irá depender do modo como os outros podem ser conduzidos a acatar tais identidades e também da fria realidade dos fatos táticos. Logo, embora o tribalismo possa ser o mais amplo suporte em muitas áreas africanas, os grupos dele resultantes parecem incapazes de resistir ao aparato repressor, mesmo sendo de uma organização estatal relativamente rudimentar. Em segundo lugar, o modo de organização do grupo étnico varia do mesmo modo que a articulação interétnica que é procurada. O fato de as formas contemporâneas serem proeminentemente políticas não diminui em nada seu caráter étnico. Tais movimentos políticos constituem novos meios de tornar diferenças culturais organizacionalmente pertinentes e novos modos de articular os grupos étnicos dicotomizados. A proliferação de grupos de pressão, partidos políticos e visões de independência estatal, tendo por base grupos de pressão etnicamente fundamentados, do mesmo modo que a grande variedade de associações de promoção, situadas em um nível subpolítico, mostram a importância destas novas formas. Em outras áreas, as seitas introduzidas por missionários são utilizadas para dicotomizar e articular grupos de novas maneiras. É surpreendente que estes novos padrões sejam tão raramente relacionados com o setor econômico das atividades, que é um fator de tamanha importância na situação de contrato cultural, executando-se algumas formas de socialismo estatal adotadas por algumas das novas nações. Em contraste, os sistemas poliétnicos complexos tradicionais foram primordialmente baseados na articulação nesse setor, pela articulação e diferenciação das profissões no mercado, em muitas regiões da Ásia ou da América Central, ou de forma mais elaborada, da produção agrária na Ásia do Sul. Atualmente, não é raro que se vejam grupos étnicos rivais diferenciar-se pouco a pouco quanto a seu nível de instrução e tentar controlar e monopolizar os recursos educacionais com essa finalidade. Mas isto acontece menos com a finalidade de realizar uma diferenciação dos empregos do que especialmente pela ligação evidente entre a competência burocrática e as oportunidades de promoção política. Pode-se tentar prever que uma articulação implicando complexa diferenciação de habilidades, sancionada pela constante dependência da sobrevivência, terá muito maior força de estabilidade do que uma baseada em afiliação política, revogável e sancionada pelo exercício da força e do fiat político. É também provável que estas novas formas de sistemas poliétnicos sejam provavelmente de modo inerente mais turbulentos e instáveis do que as formas antigas. Quando os grupos políticos articulam sua oposição em termos de critérios étnicos, a direção da mudança cultural é igualmente afetada. Um confronto político só pode ser implantado
implementado se tornarmos os grupos em questão similares e assim comparáveis, e isso terá um efeito sobre cada um dos novos setores de atividade, tornados pertinentes no plano político. Assim, partidos políticos opostos tendem a tornar-se estruturalmente semelhantes e a diferenciar-se apenas por uns poucos sinais diacríticos. Nos lugares onde os grupos étnicos são organizados em confronto político desse tipo, o processo de oposição levará então a uma redução de duas diferenças culturais. Por este motivo, muito da atividade dos inovadores políticos relaciona-se com a codificação de idiomas, a seleção dos sinais para a identidade e a afirmação do valor desses traços culturais diacríticos e, por outro lado, a supressão ou a negação da pertinência de outras diferenças. O debate em torno de quais dentre as novas formas culturais são compatíveis com a identidade ética nativa é frequentemente exacerbado, mas acaba geralmente em prol de um sincretismo pelas razões apresentadas anteriormente. Contudo, é preciso atentar para a revitalização de determinados traços culturais tradicionais escolhidos e ao estabelecimento de tradições históricas para justificar e glorificar os idiomas e a identidade. A interconexão entre os traços diacríticos que escolhemos para realçar as fronteiras que são definidas e os valores discriminantes que são adotados constituem um campo fascinante para o estudo. É claro que um grande número de fatores são pertinentes. Os idiomas são mais ou menos apropriados para diferentes tipos de grupos. Eles são desigualmente adequados para os objetivos dos inovadores, tanto como meios para mobilizar o suporte e como suporte na estratégia de confronto com outros grupos. Suas implicações na constituição de estratos, tanto dentro como em grupos, são importantes. Eles acarretam diferentes fontes e distribuições de influência dentro do grupo e diferentes apelos de reconhecimento de parte de outros grupos, por meio da supressão ou glorificação das diferentes formas de estigmatizações sociais. Claramente, não há nenhuma conexão simples entre a base ideológica do movimento e os idiomas escolhidos, e, contudo, todos têm implicações na manutenção das fronteiras subsequentes e no decorrer de mudanças posteriores. Variação no contexto das relações étnicas. Estas variantes modernas das organizações poliétnicas emergem em um mundo de administração burocrática, de comunicações bastante desenvolvidas e de urbanização progressiva. É bastante evidente que, em circunstâncias radicalmente diferentes, os fatores decisivos na definição e na manutenção das fronteiras étnicas seriam completamente diferentes. Baseando-nos em dados contemporâneos e limitados, defrontamo-nos com dificuldades para generalizar sobre os processos étnicos, uma vez que as principais variantes podem ser ignoradas, já que não são exibidas ou apresentadas nos estudos de casos de que dispomos. É quase indubitável que os antropólogos sociais tenderam, até agora, a encarar a situação bastante especial da paz colonial e da administração externa que formaram o plano de fundo da maior parte das monografias influentes, como se ela fosse representativa das condições presentes na maior parte dos tempos e lugares. Isto pode ter enviesado a interpretação tanto dos sistemas pré-coloniais quanto das formas contemporâneas emergentes. Os ensaios que se seguem tentam abranger casos regionalmente bastante diferentes, mas esta abordagem por si só não basta como defesa adequada contra tal viés, e a questão precisa ser encarada diretamente. Os regimes coloniais são casos extremados na medida em que a administração e suas regras estão divorciadas da vida social de base local. Sob um regime como este, os indivíduos detêm determinados direitos à proteção de maneira uniforme em regiões e agregados de populações muito amplos, muito além da amplitude de seus próprios relacionamentos e instituições sociais. Isto propicia a proximidade física e oportunidades de contato
entre pessoas de grupos étnicos diferentes, independentemente da falta de compreensão mútua entre eles, e assim remove uma das restrições que geralmente operam nas relações interétnicas. Em tais situações, a interação pode desenvolver-se e proliferar. De fato, somente aquelas formas de interação que são diretamente inibidas por outros fatores estarão ausentes e permanecerão como setores de não articulação. Desse modo, as fronteiras étnicas em tais situações representam uma organização positiva das relações sociais em torno de valores diferenciados e complementares. E as diferenças culturais tenderão a ser reduzidas com o tempo e a aproximar-se do mínimo exigido. Contudo, na maioria dos regimes políticos onde há menos segurança e o povo vive sob maior ameaça de arbitrariedade e de violência no exterior de sua comunidade primária, esta própria insegurança age como uma restrição para os contatos interétnicos. Nessa situação, muitas formas de interação entre membros de diferentes grupos étnicos podem ter seu desenvolvimento interrompido, mesmo que uma complementaridade potencial de interesses prevaleça. Algumas formas de interação podem ser bloqueadas em razão da falta de confiança ou da falta de oportunidades para que se consumam as transações. Além do mais, há também sanções internas em tais comunidades que tendem a reforçar a conformidade manifesta no interior do grupo e as diferenças culturais entre as comunidades. Se um indivíduo depender para a sua segurança do apoio espontâneo e voluntário de sua própria comunidade, é preciso que sua autoidentificação como membro desta comunidade seja expressa e confirmada de modo explícito, e qualquer comportamento que seja desviante do padrão pode ser interpretado como um enfraquecimento da identidade, logo dos fundamentos da segurança. Em tais situações, diferenças históricas fortuitas na cultura entre comunidades diferentes tenderão a perpetuar-se sem nenhuma base organizacional positiva. Desse modo, muitas das diferenças culturais observáveis podem ser de uma pertinência muito limitada no que diz respeito à organização étnica. Os processos pelos quais os grupos étnicos se mantêm são, assim, evidentemente afetados, mas não fundamentalmente mudados pela variável da segurança regional. Isto também pode ser mostrado por meio de uma inspeção dos casos analisados nestes ensaios, que representam um inventário bastante amplo de situações dos coloniais policêntricas, até situações relativamente anárquicas. Contudo, é importante reconhecer que este plano de fundo variável pode mudar de modo muito rápido com o tempo, e na projeção de processos a longo prazo, isso se transforma numa séria dificuldade. Desse modo, no caso dos FURS, observamos uma situação de paz mantida exteriormente, onde a atividade política local se desenvolve em pequena escala e podemos formar, portanto, um quadro de processos interétnicos e mesmo dois equilíbrios demográficos neste contexto. Nós sabemos, entretanto, que para as gerações mais recentes, a situação variou de um confronto Bagara-Fur, sob um sultanato Fur em expansão, para que quase uma anarquia total na época dos turcos e dos Bárides e dos Bades, e dos Mades. E é muito difícil avaliar os efeitos dessas variações nos processos de normalização e a assimilação e chegar a qualquer projeção a longo prazo em termos de taxas e tendências. Grupos étnicos e a evolução cultural. A perspectiva e a análise aqui apresentadas são importantes para o tema da evolução cultural. Sem dúvida, a história humana é o relato do desenvolvimento de formas emergentes, tanto das culturas como das sociedades. O problema na antropologia foi o de saber como esta história pode ser mais bem descrita e que tipos de análise são adequadas para descobrir os princípios gerais no decorrer das mudanças. A análise evolucionista, no sentido rigoroso dos campos da biologia, baseou seu método na construção de linhas filéticas.
Este método presume a existência de grupos nos quais as fronteiras e os processos de manutenção destas podem ser descritos e, desse modo, sua continuidade possa ser especificada. De modo concreto, as linhas filéticas são significativas porque fronteiras específicas impedem a troca de material genético e, assim, pode-se afirmar que o isolate reprodutivo é a unidade e que ele manteve uma identidade intocada pelas mudanças nas características morfológicas da espécie. Eu tenho proposto que as fronteiras são igualmente mantidas entre as unidades étnicas e que, consequentemente, é possível especificar a natureza da continuidade e a persistência de tais unidades. Os ensaios aqui reunidos tentam mostrar que as fronteiras étnicas, em cada caso, são mantidas por um conjunto imitado de traços culturais. Assim, a persistência da unidade depende da persistência dessas diferenças culturais, ao passo que sua continuidade pode igualmente ser especificada por meio das mudanças da unidade resultantes das mudanças nas diferenças culturais definidoras da fronteira. Contudo, a maior parte da substância cultural que em determinado momento é associada a uma população humana não é restringida por essa fronteira. Ela pode variar, ser reconhecida e mudar, sem nenhuma relação importante com a manutenção das fronteiras do grupo étnico. Assim, quando se retraça a história de um grupo étnico ao longo do tempo, não se está simultaneamente no mesmo sentido traçando a história de uma cultura. Os elementos da cultura presente de um grupo étnico não surgem do conjunto particular que constituiu a cultura do grupo em um período anterior, embora o grupo tenha uma existência organizacional contínua, com fronteiras, critérios de pertença, que apesar das modificações nunca deixaram de delimitar uma unidade contínua. Se é difícil especificar o que são as fronteiras culturais, não é possível construir linhas filéticas no sentido evolucionário mais rigoroso, mas baseado na análise que aqui foi proposta, deveria ser possível fazer isso em relação aos grupos étnicos e, assim, em certo sentido, em relação àqueles aspectos da cultura que possuem esta ancoragem organizacional. E é isso, galera. Este foi a parte 2 e a final desse livro, As Teorias da Etnicidade. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e eu vejo vocês no próximo livro. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!